Conselho de classe. Entenda como funciona. Com a aprovação da nova resolução de Conselho de Classe do IFAC, resolução número 19, de 23 de junho de 2021, artigo 4º, inciso 7, e considerando a participação direta e efetiva dos profissionais que atuam no processo pedagógico, entre outros representantes que também participarão do Conselho de Classe, apresentaremos aqui alguns pontos para auxiliar no entendimento das regras de funcionamento e nas reflexões. O que é Conselho de Classe? O Conselho de Classe é uma instância colegiada presente na estrutura organizacional da escola e responsável pelos processos avaliativos. Como tal, configura-se como um espaço de reflexão pedagógica e exerce funções consultiva e deliberativa, possibilitando assim a avaliação do estudante, do processo ensino-aprendizagem e da prática docente. Nessa perspectiva, seus resultados permitem a análise dos avanços e dos obstáculos observados no processo de ensino e aprendizagem, assim como a retomada e a reorganização da ação educativa. O objetivo do Conselho de Classe é o ensino e suas relações com a avaliação da aprendizagem. Em outros termos, Conselho de Classe é o momento no qual a escola toda se reúne para discutir os resultados do que já foi feito até o momento no que se diz respeito ao trabalho dos educadores, desempenho dos alunos e estratégias para melhorar todo o processo de ensino. Desmistificação dos rótulos constituídos em torno do Conselho de Classe. A partir da Lei de Diretrizes e Bases promulgada em 1996, a Lei 9.397 desse ano, o Conselho de Classe teve suas funções redefinidas perante a comunidade escolar, e sua função passou a ser de avaliar a eficácia da ação pedagógica e não apenas verificar notas ou problemas disciplinares dos alunos. Notas e frequências são consideradas, sim, mas, mais do que fechar as notas dos estudantes, definir quem será aprovado e se haverá reprovados, é importante refletir sobre o desenvolvimento da escola como um todo e propor mudanças de estratégias para que as metas pedagógicas definidas no planejamento do início do ano e pelo projeto político pedagógico sejam cumpridas. Para que esse processo seja feito de maneira mais justa e participativa, é interessante que não só os professores e gestores sejam ouvidos, mas também os pais e os próprios alunos. Afinal, eles também são agentes ativos do processo de ensino e de aprendizagem. Qual o percurso do Conselho de Classe no decorrer do período letivo? Costuma ser realizado ao final de cada bimestre letivo. Quem participa? Qual o papel dos membros que constituem o Conselho de Classe e suas competências? A partir da nova resolução, o Conselho agora é constituído pelos seguintes sujeitos. Primeiro, coordenador do curso, presidente nato. Segundo, representante do Núcleo de Assistência Estudantil do campus, NAES. Terceiro, representante da Coordenação Técnico-Pedagógica, COTEP. Quarto, professores da turma. Quinto, professor ou professora representante da turma, no caso dos cursos técnicos integrados. Sexto, um representante de pais ou responsáveis da turma e um suplente, escolhidos entre seus pares na primeira reunião do ano, no caso dos cursos técnicos integrados. Compete ao presidente do conselho, coordenador do curso, elaborar a agenda e convocar as reuniões de cada conselho de classe, designar quem será o secretário ou a secretária que registrará a reunião em ata, abrir e dirigir os trabalhos durante a reunião, levantar previamente os subsídios necessários para que o Conselho de Classe exerça plenamente suas competências com o apoio da COTEP e do NAES, analisar as dificuldades de caráter geral e pedagógico encontradas pelo corpo docente para a realização dos trabalhos escolares, com o apoio da COTEP, contribuir para a análise dos dados levantados pelos professores quanto à atitude, ao rendimento e à participação dos estudantes, analisar criticamente o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido pelo corpo docente com o apoio da COTEP, identificar questões relevantes de encaminhamento, a fim de assegurar condições para a realização do trabalho pedagógico com qualidade ou de corrigir distorções de ordem estrutural, funcional ou filosófica, e providenciar, ao final da realização das reuniões dos conselhos de classe, o relatório do desempenho dos estudantes para subsidiar professores e o núcleo de assistência aos estudantes do campus na elaboração de propostas para suprir as deficiências diagnosticadas.
Quanto ao núcleo de assistência ao estudante NAES do campus, deve prestar apoio técnico aos demais participantes do conselho, ajudando nas tomadas de decisões, apresentar os trabalhos realizados com a comunidade escolar durante o bimestre e as informações necessárias sobre a vida escolar de um estudante. Depois de encerrada a reunião, fazer o acompanhamento dos estudantes encaminhados pelo conselho de classe, além de elaborar e divulgar para a comunidade escolar uma síntese das questões sociopedagógicas mais relevantes abordadas nas reuniões dos conselhos de classe e das ações que visam o aprimoramento do processo pedagógico. A Coordenação Técnico-Pedagógica, a COTEP, contribui com a análise dos dados referentes ao rendimento escolar, propõe ações para prevenir e evitar casos de reprovação ou evasão escolar, em conjunto com o NAES, e assessora no planejamento de atividades de recuperação, buscando superar as dificuldades da turma e do corpo docente. O representante da coordenação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPNE, será convocado para participar do conselho de classe quando houver na turma algum estudante acompanhado pela coordenação. Qual o papel do professor representante de turma? Primeiro, analisar o desempenho da turma e dos estudantes. Segundo, apresentar ao conselho de classe, sob uma perspectiva crítica, observações e problemas levantados pela turma. Terceiro, auxiliar previamente o estudante representante no levantamento de considerações, dificuldades e reivindicações da turma dentro de uma postura crítica. E quarto, fazer a devolutiva para a turma sobre as decisões e encaminhamentos tomados no conselho de classe. Agora, os pais ou responsáveis também vão participar. Haverá um representante de pais ou responsável por turma do integrado e um suplente, escolhidos entre seus pares em reunião destinada a este propósito. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para garantir a qualidade da educação. Qual o papel dos pais no conselho de classe? Depois de eleito o representante da turma, o representante de pais deve estar próximo da turma, buscando identificar os aspectos positivos e suas dificuldades que possam refletir sobre o processo de aprendizado e bom aproveitamento dos estudos. Segundo, comparecer no dia, horário e local da reunião do conselho de classe, conforme convocação. Se não puder comparecer, informar o suplente para substituí-lo ou apresentar justificativa de ausência com antecedência. Terceiro, conhecer e participar diretamente na avaliação e na construção de metas para a solução dos problemas encontrados. Quarto, sugerir ações capazes de promover mudanças de forma democrática. E quinto, juntamente com todos os membros do Conselho, terão direito a voto para deliberação sobre promoção dos estudantes no Conselho de classe final. Observação: a participação de um estudante representante de turma do integrado na reunião do conselho de classe deverá ser solicitada ao presidente do referido conselho e incluída na pauta da reunião. Na reunião ele deve: a. apresentar a autoavaliação da turma em relação ao processo de ensino e aprendizagem. B. Apresentar com criticidade as dificuldades e as reivindicações conforme o levantamento feito junto aos colegas de turma com o auxílio do professor representante. E C. Ouvir e registrar por escrito a avaliação realizada pelos professores da turma. E quanto aos professores da turma, tem um papel importantíssimo com destaque para as seguintes competências. Primeira, entregar as notas de avaliação e a frequência das turmas conforme período estabelecido em calendário. Segundo, fazer análise do desempenho da turma e dos estudantes. Terceiro, opinar sobre as questões que precisem de parecer do conselho de classe, manifestando-se com voz e voto, quando assim for necessário. Quarto, apontar dificuldades de ordem administrativa, técnica e ou pedagógica encontradas para a realização do seu trabalho, apresentando propostas de solução. Quinto, informar ao núcleo de assistência ao estudante do campus os nomes dos estudantes que necessitam de acompanhamento. Sexto, contribuir para a avaliação global do processo pedagógico desenvolvido no IFAC. E sétimo, proporcionar mudanças e intervenções mais adequadas à aprendizagem de cada estudante. Atenção! Se não puder participar do conselho de classe, o professor deverá designar formalmente outro professor da mesma turma para representá-lo, mas cada professor só poderá representar um colega ausente, podendo deliberar no nível de participação e de interesse nas atividades escolares e o aproveitamento por componente curricular. Outra coisa,
só poderá haver a representação de colega quando as notas das avaliações da turma estiverem registradas no SIGA e o representante detiver por escrito as informações sobre o desempenho da turma durante o segmento letivo em análise. Em casos em que as notas das avaliações da turma estiverem registradas no SIGA e houver necessidade de decidir se a situação escolar do estudante for referente à recuperação, aprovação ou reprovação, implicará no registro da nota mínima bimestral ou semestral para aprovação, na disciplina em questão, para todos os estudantes com frequência regular. A nota mencionada será lançada pelo professor no prazo limite de 48 horas. E caso a nota real do estudante seja superior à nota mínima para aprovação, essa deverá ser retificada. Em caso de não atendimento da solicitação, caberá ao coordenador do curso encaminhar a solicitação de lançamento das notas ao setor de registro escolar, a partir da ata devidamente assinada, visando garantir o direito do estudante e encaminhamento da informação de descumprimento à diretoria de ensino, pesquisa e extensão, que, por sua vez, tomará as providências cabíveis em conformidade com a Lei nº 8.112/90. Quais são as etapas do conselho de classe? Antes do conselho, conversar sobre a avaliação. O primeiro trabalho a ser feito deve começar muito antes do dia da reunião do conselho. É construir entre os professores uma ideia de avaliação formativa, pois o ato de avaliar deve ser encarado por todos, docentes e discentes, como um momento de entender as dificuldades do aluno para, a partir disso, criar estratégias para ajudá-lo. De modo algum, a avaliação deve servir para puni-lo. Para isso, é importante a leitura de pesquisas e dados sobre o processo avaliativo. Ouvir alunos e pais. Realizar um conselho participativo é possível e muito enriquecedor para a escola. É relevante que a gestão se reúna com representantes dos alunos e os pais ou responsáveis para orientá-los sobre o conselho. Outra dica é a adoção de um formulário para que os estudantes e familiares formulem opiniões, sugestões e perguntas. Isso também pode ser feito por meio de alguma plataforma online, como Google Forms, que facilitará a visualização das informações coletadas. Reunir todos os dados. Para que, durante a reunião, a avaliação dos alunos seja mais clara e objetiva, é necessário definir previamente de que modo e o que os professores precisam anotar em suas observações. O ideal é que todos utilizem o mesmo modelo de ficha de registro e que todos os dados, notas de provas, trabalhos, frequências e observações, sejam finalizados antes do dia da reunião e entregues para a verificação dos gestores. Organizar as pautas da reunião com antecedência. Dificilmente uma escola conseguirá reservar horas para discutir a fundo a situação de uma turma. Portanto, o gestor deve pedir com alguns dias de antecedência que os professores informem o que desejam levar para a reunião e quantos casos mais delicados precisam ser discutidos, de acordo com as respostas e com o tempo disponível para a realização do conselho de classe de cada turma e o tempo de fala para cada professor. Durante o conselho, levantamento da situação da classe e de alunos específicos. Durante a reunião, os professores devem analisar o desempenho da turma como um todo. Além disso, é preciso reservar um tempo para discutir mais detalhadamente a situação de alunos que apresentam maiores dificuldades. Os educadores precisam saber dizer em que áreas os problemas mais aparecem, se já descobriram os motivos e o que já tentaram para reverter a situação. Deixar os desabafos para depois. A reunião de conselho de classe não é uma sessão de desabafos e lamentos. Cada professor deve utilizar seu tempo de fala para discorrer sobre os desafios que encontrou durante o período escolar de modo a torná-los públicos para a equipe, com o objetivo de encontrar soluções. Fazer autoavaliação. As dificuldades do cotidiano escolar são muitas. O conselho de classe é um momento para falar sobre os estudantes. Mas, enquanto isso é feito, os professores e gestores podem analisar quais aspectos da sua prática de trabalho ajudaram ou atrapalharam os resultados. Propor encaminhamentos. É comum que durante o conselho sejam discutidas situações muito delicadas e de difícil resolução. Mas, por mais desafiador que possa parecer, toda a equipe presente no momento deve se unir para propor encaminhamentos.
É importante ver o que já foi feito e estabelecer o que ainda pode ser testado para ajudar algum aluno ou turma com dificuldades. Além disso, deve-se determinar quais agentes estarão envolvidos nessa tentativa de recuperação e um prazo para que seu resultado seja analisado. E, após o conselho, organizar os dados e a ata da reunião. Após o término da reunião, os gestores devem organizar todos os dados coletados em tabelas, gráficos e ata, por turma, ano escolar e etapa de ensino. Oferecer uma recuperação. Todo processo avaliativo deve sugerir maneiras para que os alunos que não alcançaram os resultados esperados possam se recuperar. Afinal, todo esse processo é feito visando ao aproveitamento máximo de suas capacidades de aprendizagem, que podem ter tempos mais rápidos ou mais lentos. Analise o que está ao alcance da escola para ajudá-los a se desenvolver. Explicar a situação para os responsáveis. Nos dias seguintes ao conselho de classe, é altamente recomendada a realização de uma reunião de pais. Nessa oportunidade, pode ser disponibilizados os boletins, a explicação do trabalho que foi realizado até então e as dificuldades e potencialidades da turma. Situações mais específicas, como estudantes encaminhados para reforços escolares, reprovados ou com problemas recorrentes de indisciplina, por exemplo, devem ser discutidas em momentos particulares em que esteja presente um gestor, o professor responsável pela turma ou disciplina em questão e um responsável pelo estudante. Obrigado pela atenção. Até a próxima.